Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, porque tu é nosso Pai. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Gratidão. Ó Papai, nós estamos aqui, somos gratos a Ti. Somos tão gratos que não temos palavras para expressar, Papai. Verdade. E que os nossos irmãos possam se lembrar na hora que estão levantando o cálice. O que daremos a Iau por todos os benefícios que tem feito por nós? Levantaremos o cálice da nossa salvação, invocando Teu nome. Somos gratos a Ti e pedimos, Pai, que abençoe esta reunião e que Tu possa instruir o Teu povo em veredas planas, para que eles possam, no nome de Yauxa, alcançar a perfeição, sem mesquinharia no coração, sabendo que a liberalidade, ela produz celeiros abundantes. É verdade, papai. Abençoa, papai. Sim, papai. E que os irmãos possam entender sobre a moeda de troca é a fé. Sim, é verdade, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Iau. Grato a Yauxa, grato a Iau. Grato a Yauxa, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Gratidão. Iau te abençoe, proteja e guarde. Em nome de Jesus. Irmão, perdão. Amados irmãos, hoje, dia 10 de julho de 2022, contagem regressiva para a nossa ascensão, né? Durante esse período, lembrar dos irmãos que nós estamos no período de vacas gordas, mas ninguém vai colher, entendeu? Se não plantar, né? Se não plantar, tem que colher daquilo que planta, né? O pai de família é homem severo, ele colhe também onde que não plantou, vai lá nos querubins e vai tomar deles aquilo que eles fizeram. Eu quero que o irmão Marco ache para mim, a palavra fala sobre a sementeira. Shaul Paulo ensina sobre o plantar na sementeira, né, irmãos? A sementeira. Shaul Paulo ele fala sobre a lei da semeadura. Quem achou aí primeiro? O meu celular não pega bem o... Irmão Shaul. Internet. Hã? 2 Coríntios 9. Segundo Coríntios 9. É isso mesmo, 900. 2 Coríntios 9, 6. Irmão Shaul, pega aí parcimônia, significado, parcimônia. Parcimônia. O que é parcimônia? Ato de fazer economia e poupar. Ah, vamos ver.
Irmão, Qualidade ou característica do parco. Ação ou hábito de fazer economia, ou de poupar economia. isso. Então vamos lá, vamos ler agora a palavra. Diz assim, ó, 2 Coríntios 9, 6. Sabei que quem semeia com parcimônia, com economia, poupando, sabei que quem semeia com parcimônia, fazendo poupança, com parcimônia também colherá. E quem semeia com largueza também colherá. Cada um dê, como dispôs em seu coração, sem pena. Estou com pena de dar um pacote de sal. Sem pena, nem constrangimento, pois Iau ama quem dá com alegria. Iau pode cumular-vos de toda espécie de graças, para que tenhais sempre e em tudo o necessário, e vos fique algo de excedente para toda obra boa, conforme está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Aquele que fornece semente ao semeador e pão para o alimento, vos fornecerá também a semente e a multiplicará, e fará crescer os frutos da vossa justiça. Sereis enriquecidos de todos os modos. Sereis enriquecidos de todos os modos, para praticar toda espécie de obras de generosidade, que suscitarão a ação de graças a Iau por nosso intermédio. Viu, irmãos? Esse aqui, ó, mensageiro de Sardes rasgou essa parte, entendeu? Porque não entende que a lei da semeadura é você semear um grão e colher 3 espigas, entenderam? Então, você tem que agir entendendo essa mensagem, e aí as coisas fluem para você de uma maneira que você não entende. Quando você vai fazer uma doação para alguém, filho de Yausha, você está fazendo para Yausha. Entenderam? E essa é uma palavra, Shaul Paulo escrevendo para a igreja de Esmirna, que eles já eram uma igreja perseguida, que foi tolhido dos seus próprios bens, foi tomado dele os bens. E mesmo tomado dele os bens, eles contribuíam para que nenhum dos irmãos tivesse necessidade. Não é necessidade por ser preguiçoso, não querer trabalhar. É necessidade porque eles foram tomados dele os patrimônios. Na época lá daqueles imperadores que perseguiram os crentes, tomava dele a casa, tomava dele o território, como aconteceu com quem? Como aconteceu com Nabote. Quem foi Nabote, irmão Helder? É. Quem foi Nabote? Não, representação não. Quem foi Nabote na Bíblia? Isso. É isso, muito bem. Ele era da tribo de Alda. E ele tinha uma vinha
E era a vinha que ele ganhou, recebeu de herança familiar. E era do lado do palácio do rei Acabe. E o rei Acabe via a vinha e cobiçou a vinha de Nabote. Por que eu estou falando de Nabote? Porque ele foi tolhido, ele foi tomado o patrimônio familiar dele, foi tirado dele. Jezabel armou um plano. Ela pegou e chamou, fez a convocação dos anciãos de Israel e falaram, pagando dinheiro, que entra no falso testemunho, e falaram assim: olha, nós ouvimos que Nabote, ele blasfemou contra Ial e blasfemou contra o rei. Levaram Nabote, por quê? Porque 2 testemunhas já era suficiente para condená-lo. Levaram para fora, mataram ele e Jezabel chegou para Acabe e falou: agora vai lá e toma posse da vinha de Nabote. Por quê? Porque ele está morto. E o sem vergonha foi lá e tomou mesmo. Isso é o que acontecia com os israelitas no tempo da igreja de Esmirna, com a igreja gentílica. Eles vinham, tomavam posse dos patrimônios deles. E aí tinha falta de pão. Aí um que ajudava o outro. Entenderam? Então, mostrando, não é que fala que os de Esmirna eram miseráveis à toa, não. Eles eram miseráveis porque eles foram tomados tudo deles. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Olha só. Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: assim diz o primeiro e último. Quem que é o primeiro e último, irmão Rodrigo? Quem que é o primeiro e último? Uai, quem que é esse primeiro e último? Está falando que é Adão? Está falando assim: eu sou o primeiro e último. Quem que é esse? Não. Yalcha Micael. Ele já tinha recebido a herança. Entendeu? Ele fala: eu sou o primeiro, porque Colossenses capítulo 1, versículo 15 fala que Yalcha é o primeiro, é o primogênito de todas as coisas. Então, Yalcha, como ele herdou a herança, ele se tornou o primeiro. E ele é também o último dos filhos de Yalcha, os últimos dos filhos originais, que é o mais novo, que é o último Adão. O último Adão se tornou o espírito que dá a vida. Esse é Micael. Mas quando ele recebeu a herança do seu pai, ele se tornou o primeiro e também continua sendo o último. Entendeu? Eu sou o primeiro e o último. Ele está falando assim: eu sou o sexto e o sétimo. Vamos lá. Assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Morreu lá em cima, porque perdeu o contato com o corpo dele, perdeu o contato com as regiões celestiais onde ele tinha suas propriedades. Veio para a terra, né? Já é uma profecia aqui, ó. É uma profecia. Por quê? Porque o papai dele, ele também é a representação do outro cordeiro. São 2 cordeiros. 2 cordeiros eram mortos, né? 2 cordeiros eram mortos. Só que
um cordeiro, ele tinha que morrer humanamente falando, para ter derramamento de sangue. O outro morreu, por isso que em Salmo 18 fala, os laços de Belial me cercaram, as emboscadas da morte. Ele morreu e ele fui aterrado, fui aterrado, eu fui sepultado. Salmo 18. Ele morreu lá em cima, espiritualmente. Papai morreu aqui embaixo, fisicamente. Entenderam? 2 cordeiros. Um cordeiro era morto durante o dia e o outro cordeiro à noite. Lembra disso? Diariamente. Até que papai morreu aqui embaixo, cessou o sacrifício animal. Por isso a representação de quê? A representação de Isaac. Isaac é o fruto da promessa. Isaac foi poupado da morte, sendo que ele já tinha se entregue para morrer. E ele foi poupado por um outro cordeiro. Representação, Micael, que é poupado da morte, porque o pai dele, o cordeiro, foi preparado para morrer no lugar dele. Então, aqui ele fala assim, olha, conheço tua tribulação. Olha aqui, ele já não está falando de conduta. Ele fala lá na frente, conheço para o mensageiro de Sardes, conheço tua conduta. E ele fala para o mensageiro de Filadélfia, conheço tua conduta. Mas ao mensageiro de Esmirna, ele fala, conheço tua tribulação. Viu a diferença? Conheço tua tribulação e tua indigência. Irmão Shaul, olha aí o que quer dizer indigência. Pobreza só? Não, pobreza extrema. Viu? Pobreza extrema. Indigência é pobreza extrema. É o que aconteceu, porque eles foram tomados os seus bens. E eles estavam vivendo numa pobreza extrema. Esses de Esmirna estavam vivendo numa pobreza extrema. E Shaul Paulo, lá em Coríntios, ele está falando sobre contribuição. Vocês estão entendendo? Aqui ele está falando de pobreza extrema. E Shaul Paulo falando de contribuição. Vamos voltar lá. 2 Coríntios. Segundo Coríntios 6. Começar do 1. Segundo Coríntios 9, 1. 9 não. 9, só começa do 13. Começa do 1, irmão. É porque ele vai falar um pouco mais assim. A propósito do serviço a ser prestado aos santos, é supérfluo que vos escreva. É supérfluo que vos escreva? Os irmãos fazendo contribuição do pacote fubá? É supérfluo? Não, não é supérfluo não. Porque isso aqui, ó, nós estamos falando numa época que eles tinham sido tomados tudo deles. E aqui ele já fala que já é supérfluo. Por quê? Porque eles estavam muito bem instruídos. Agora, Filadélfia, que não está.
passando, tomando nada de ninguém aqui. Muito pelo contrário, está no período de vacas gordas, está recebendo bênçãos, comprando carro, podendo comprar moto, vender o imóvel. O que está fazendo? Está prosperando. O que você fizer, você vai prosperar, meu irmão. Não pense que não, que você vai prosperar. Se você fizer de forma honesta, com a bênção de Yahweh pela fé, você vai prosperar. Vamos lá. A propósito do serviço a ser prestado aos santos, é supérfluo que vos escreva. Conheço a vossa boa vontade e por causa dela me ufano de vós junto aos macedônios. Ufano. Vê o que significa ufano. Me orgulho. Lembra do orgulho bom? Me ufano, me orgulho. Orgulho bom. Eu tenho alegria, eu tenho prazer de saber como que vocês se empenham em ajudar uns aos outros. Entenderam? Isso aqui, para os que são de Esmirna, que estavam sofrendo ali, Shaul, ao anjo, fala assim: conheço tua tribulação, tua indigência, quer dizer, tua pobreza extrema. Isso para nós é um entendimento, os irmãos. Entendeu? Tem entendimento. Os irmãos têm que ter entendimento. Porque os irmãos parecem assim, parece que vive no país assim, lá celestial. Não usa entendimento humano também não. Para você entender a palavra Shaul Paulo, ele fala assim, olha, para ganhar os sábios, eu me fiz de sábio. Para ganhar o tolo, eu me fiz de tolo. Ou seja, é a capacidade adaptativa, não de fazer coisa errada. É a capacidade de entender, é entendimento. Sabe, irmão Murilo? É igual você vai fazer assim, eu vou fazer um anúncio de carro, aí eu tiro a foto do carro à noite. Quem olha vai falar assim, tá querendo esconder aqui, esse carro deve estar todo batido, todo arranhado, todo destruído. Tirou a foto do carro à noite, com o farol ligado. Eu vou levar lá no lugar bonito aqui em Belo Horizonte. Ô, irmão, onde que tem um lugar bonito? Aí eu falo assim, lá no Lagoa dos Ingleses. Lá é bonito. Aí eu vou naquelas ruas do Lagoa dos Ingleses e vou pôr o carro lá no meio das mansões. Aí tira a foto do carro de lá, de frente, por dentro, por fora. Aí a pessoa olha o ambiente e fala assim, nossa, esse carro é bonito. Na realidade, esse carro é lindo. Ele não entendeu que o lugar é bonito, irmãos. Agora precisa de um tempo para fazer isso. Mas os irmãos querem facilidade. Põe um carro aqui, ó, na frente aqui do bairro São Cristóvão. Hã? Santo André. No meio dos camelô. Tira a foto com os camelô vendendo tudo na calçada. Aí você fala, agora tá bom. Põe lá. Vai valorizar o carro? Irmãos, vivemos já 40 anos. Você tem quanto? 40, eu tenho 52. Nós temos que ter aprendido alguma coisa nessa vida. Não é possível. Você passou 40 anos, 50, não aprendeu nada nessa vida ainda? Entenderam? Você entender isso, irmãos. Isso chama sabedoria. Isso chama entendimento.
Em outras palavras, inteligência. Tudo na vida precisa de inteligência. Gratidão? Vamos abrir então. Vamos abrir a palavra em Provérbios. Provérbios. Gratidão, papai. Provérbios 1:20. 1022. Aí muitas vezes o irmão vai fazer assim, ó, vou vender o carro. Ah, tem que ser o anúncio de graça. Aí sabe quando eu vou vender o carro, irmão Murilo? Eu pago R$250. Vendo em uma semana. Só para saber. Eu faço esse investimento. Sabe por quê? Porque quem abre o site, ele sai lá em cima, o primeiro. Quando eu olho lá, fala assim, você tem 2.500 carros para ver. Eu olho os 15 primeiros. Quem tem paciência para olhar os 2.500 carros? Aquele que pagou R$250 vai ficar nos 7 primeiros, 10 primeiros. Aquele que não pagou, queria de graça, vai ficar 2.500, 2.400, 2.300. O outro, ele aparece de 2 em 2 dias como alto de página, como sendo o primeiro carro. Então, irmãos, aquilo que a gente leu aqui, aquele que planta com economia, vai colher com economia. Nós lemos isso aqui. Ah, mas isso é só para coisas espirituais. Tá falando que aqui é para coisa espiritual? Não, ele tá falando aqui para você ter recurso e ter com generosidade para contribuir com os teus irmãos. Tá falando contribuir com os teus irmãos lá em cima? Lá em cima não tem falta de nada não, irmãos. É aqui embaixo que ele tá falando. Exato. E quando fala colher, quem semeia com largura colherá, significa excesso de provimentos, né? Abundância e riqueza. Exato. Então, os irmãos têm que ter essa sabedoria. Mas a sabedoria não se ganha de graça. Ela se conquista. Percebe que eu tenho que voltar, sair um pouquinho do celestial e voltar um pouquinho aqui, ó. O irmão tem que saber quando que vence o PVA para não pagar juros. Eu tenho um Xara Picasso, o PVA dele é R$600. Uma vez aconteceu, não isso recentemente. Eu não paguei o Xara Picasso. Aí quando eu fui pagar 3 meses depois, o IPVA era R$600. Eu paguei 200 de multa e 70 de juros para 3 meses. Quer dizer, o de 600 passou para quase 900. Aí eu estou sendo ótimo administrador. Bial pode me colocar muito melhor, né? Não, não vai colocar, porque não está sendo fiel no pouco. Como é que vai ser fiel administrando mal desse jeito? Como é que vai ser administrador de muito? Entenderam, irmãos? Esmirna foi fiel no pouco. Hã? Esmirna foi fiel no pouco. Foi fiel no pouco. Foi fiel no pouco, né? Esmirna foi fiel no pouco. E aí, meus irmãos, olha só, presta atenção. Oh, beleza. Então, foi fiel no pouco e é um exemplo para Filadélfia. Exemplo para Filadélfia.
Aí, irmão Rodrigo, o que é a moeda de troca celestial? Ah, aprendeu, né? De ontem para hoje aprendeu. Ah. Aí a gente fala assim, ó. Os irmãos ficam muitas vezes, presta atenção. Os irmãos ficam muitas vezes na mesquinharia. Ah, toma aqui, ó, um presente para você. Toma aqui um presente de ímpio. Ah, tô fazendo economia. E aquele presente cheio de maldade. É o chamado cavalo de Troia. Quem conhece essa história de Troia, ela fazia guerra contra um outro povo. Qual é o outro povo, irmã Rejane? É o Egito? Não. Irmão Elbert. Não. Não. Irmã Débora. Os gregos. Exatamente. Os gregos. Os gregos fizeram guerra com Troia. Como Troia, ela tinha, olha só, Troia, presta atenção, ela tinha uma muralha muito forte. Os gregos não estavam conseguindo ter êxito de romper e entrar para dentro da cidade, porque o exército grego era muito mais forte, mas a muralha era muito resistente e os gregos não estavam conseguindo nada com isso. Aí eles desistem da guerra e fazem um cavalo grandão. Por quê? Porque os troianos gostavam de cavalo. Fizeram um monumento grandão de madeira e mandaram entregar para eles. Aí eles falaram assim, ó, nós estamos indo embora. E já pegaram os navios, ó, desistimos, vocês realmente são fera, são valentes. Fazendo sempre o elogio mentiroso, né? Aí ele põe soldados escondidos dentro do cavalo. E aí os troianos ficam lá dentro festejando, bebendo, embriagando. Aí quando chega à noite, aqueles soldados que estavam dentro do cavalo, eles saem e abrem os portões da cidade. Aí os soldados que já estavam lá fora escondidinhos entraram para dentro e tomaram a cidade. Essa aí é a história. Então, quando fala cavalo de Troia, eles deram o nome para um vírus de computador. O vírus vem assim, ó, toma aqui um presente para vocês, é um programa que você vai fazer você ficar mais velho, você ficar mais novo. Toma aqui, instala no seu programa, um programa legal, olha só que legal. Você vai ficar mais velho, mais novo nas suas fotos. Aí a pessoa instala. E o cavalo de Troia está ali dentro e instala no seu programa e começa a destruir os seus centros de informação do computador. Então, muitas vezes o irmão é criança, aceita presente de filho da serpente, né? Ah, esse colar, né? É um colar aqui do infinito. Olha que lindo. É o Horus Boros, né? Cobra. Então, amados irmãos, sejam sábios. Ah, toma aqui uma marmitex. Comprei para você. Olha o doce que eu fiz para você. Olha o bolo que eu faço, que eu gosto demais de você. Então, irmão, seja sábio, não seja mesquinho com mesquinharia, não. Você não precisa nada de filho de serpente, não. Não seja bobo. Filho de serpente não dá nada para você se ele não está pensando de te fazer mal. Os próprios Satanás não dá nem para os filhos dele, dá e depois mata. Por quê? Porque isso faz parte da natureza deles.
A natureza deles é ser maldoso, a natureza deles é ser de morte. E vocês precisam ser sábios. Muitas vezes você está achando que estão fazendo caso de você, estão querendo te derrubar. Mas quem ouve a palavra da sabedoria, ele vai prosperar. Diz assim, ó. Provérbios 1, 20. Provérbios 1, 20. Vamos começar aqui, ó. Vamos pegar Provérbios 1, 8. Provérbios 1, 8. Escuta, meu filho, a disciplina de teu pai. Não despreze a instrução de sua mãe. O que é a instrução de sua mãe e irmã de N? Filadélfia. Exatamente. Instrução de seu pai, que é o mensageiro da época. E a instrução da tua mãe, quer dizer, dos anciãos, que é aqueles que instruem o corpo de Filadélfia. É a representação da mãe, mãe Filadélfia. Entenderam? Então vamos lá. Escuta, meu filho, a disciplina de teu pai, e não despreza a instrução de tua mãe, pois será formoso diadema, quer dizer, coroa, em tua cabeça. Olha aqui o link da coroa. Pois será formoso diadema em tua cabeça e colar em teu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco, façamos emboscadas mortais, ó, mortais, que é os laços da morte. Gratuitamente prendemos o inocente. Nós o tragaremos vivos, como o Sheol, inteiros, como os que baixam a cova. Obteremos riquezas, olha aqui, obteremos riquezas magníficas. Encheremos nossa casa com despojos. Reparte a tua sorte conosco, e todos teremos uma bolsa comum. Meu filho, não os acompanhe em seu caminho. Afasta os teus passos dos seus trilhos. Quer dizer, não anda com eles, não faz amizade com eles, não recebe presente deles. Porque toda vez que ele te der um presente, fizer para você um agrado, aquilo vai ser uma rede colocado diante dos teus pés. Aí ele continua. Meu filho, não os acompanhes em seu caminho, afasta teus pés dos seus trilhos, porque os pés deles correm para o mal, apressam-se para derramar sangue. E é em vão, porém, que estendem a rede. Olha aqui, ó. É em vão, porém, que estendem a rede sobre os olhos do que tem asas. Quem tem asas, irmão? Querubim. Querubim. E eles estendem uma rede para poder fazer o que, irmão Rodrigo? Uma armadilha. E faz um link com qual salmo? O salmo mais conhecido da Igreja Católica. Qual que é o salmo mais conhecido da Igreja Católica? 91. Salmo 91. E o que fala ali no Salmo 91 sobre rede? O laço do passarinheiro. Em outra tradução, como a outra tradução aqui nossa, fala o laço de quem? Do caçador. O laço do caçador. Ele prende a pessoa na rede. Vamos lá. Suas insídias
serão mortais para eles. Atentam contra si próprios. Tal é a sorte de todo homem ávido de rapina. Ela tira a vida daqueles que nela habitam. Agora chega a sabedoria. Versículo 20. A sabedoria pregou fora. Fora da onde, irmão Vitor? A sabedoria pregou fora. Fora da onde? Fora das denominações. Não. Irmã Rejane. Lugares celestiais. É fora da onde? Lugares celestiais. É. Não há. Isso, está certinho. Mas a palavra que eu queria era fora dos muros. Fora de Al-Shalom, fora da cidade. A sabedoria pregou fora dos muros. Ok? Nas praças levanta a voz. Nos lugares ruidosos ela chama. Nos vãos das portas, na cidade, ela pronuncia seu discurso. Até quando ingênuos... Viu o que eu estou falando aqui, irmãos? Ingenuidade. Ingenuidade de receber presente de grego. Né? Receber presente de grego é receber cavalo de Troia. Ele fala, até quando ingênuos amareis a ingenuidade, e vós zombadores vos empenhareis na zombaria, e vós insensatos odiareis o conhecimento? Convertei-vos à minha exortação. Ó, convertei-vos à minha exortação. Eis que vos derramarei o meu Espírito. Eis que vos derramarei o meu Espírito. De novo. Eis que vos derramarei o meu Espírito e vos comunicarei minhas palavras. Porque vos chameis e recusastes, estendi a mão e não fizeste caso. Recusaste os meus conselhos e não aceitastes minha exortação, por isso rirei da vossa desgraça. Nossa, Iau é duro, né, Sara? Rirá da desgraça, porque não deu ouvido à voz de Iau. Isso aqui é uma exortação para os nossos dias de quem não está bebendo a água com atenção. Vou ler de novo esse pedacinho. Porque vos chamei e recusastes, estendi a mão e não fizeste caso. Recusaste os meus conselhos e não aceitastes minha exortação. Por isso rirei da vossa desgraça, divertir-me-ei quando vos chegar o espanto. Aí eu falo aqui, e aí? Iau deixou de ser bom? Não. Mas ele mostra a sua indignação. Por quê? Porque esse que é enviado, esse que aqui está sendo enviado, é chamado de sabedoria. Ele é enviado para poder falar com os ingênuos. O que é um ingênuo? É aquele que fala assim, não vai acontecer nada de mal. A terra vai continuar a terra. Não vai ter arrebatamento de 300, não. Vai tudo continuar do mesmo jeito. Isso é ingênuo. Não entender os sinais do final dos tempos. Não entender o que está acontecendo ao redor. Não entender a mensagem de Iau no final dos tempos. Não entender o tempo que nos foi dado para alcançar uma condição de perfeição.
Esses são os ingênuos. Tá tudo bem. Não há problema nenhum nessa terra. Tá tudo jóia. As coisas estão indo bem, a pandemia tá sob controle. Agora vamos voltar a prosperar. Ele faz aqui uma exortação. Ele fala assim: porque vos chamei e recusaste, estendi a mão e não fizeste caso. Recusaste os meus conselhos e não aceitaste minha exortação. Por isso rirei da vossa desgraça. Divertir-me-ei quando vos chegar o espanto. Quando vos sobrevier o espanto como cataclisma. O que é um cataclisma? Irmão Robson. É mais do que isso. Inundação. É isso. Cataclisma. Pega aí no dicionário, irmão Shaul Paulo. Hã? Ah lá, aqui ó. Inundação. Cataclisma é inundação. E será que está falando essa palavra? É para lá, para trás? Não, é para o final dos tempos. Papai Alcha falou assim, olha, o final dos tempos, ele vai ser como nos dias de Noé. Os dias de Noé. O que teve no tempo de Noé? Inundação. Cataclisma. É o antimachia sendo liberado para agir como um rio de inundação. Porque recusaste, porque rejeitaste as águas de Siloé que correm mansamente. Ial vai enviar as águas do cataclisma, da inundação de Emanuel. Então esse provérbio aqui, ele está falando para os nossos dias. Entenderam? Diz assim, ó. Versículo 27. Ele está falando assim, ó. Vamos pegar de novo o 24 em diante. Porque vos chamei e recusaste. Estendi a mão e não fizeste caso. Recusaste os meus conselhos e não aceitaste minha exortação. Por isso rirei da vossa desgraça. Divertir-me-ei quando vos chegar o espanto. Quando vos sobrevier o espanto como cataclisma, como inundação. Quando vossa desgraça chegar como um turbilhão. Quando caírem sobre vós a angústia e a aflição. Aí me chamarão, e eu não responderei. Procurar-me-ão, e não me encontrarão. Por quê? Porque eles vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem. Procurarão, e não me encontrarão. Porque já foi embora. Porque o dia do Filho do Homem será como o quê? Como um relâmpago que reluz de uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Quando se olha para o céu, só vê que já foi embora. Você viu o clarão, olhou para o céu, já passou. Entenderam? E quando ele está falando do relâmpago daqui, está falando de quem, irmão Lucas? Gabriel. Exatamente. Ele está falando de Gabriel. Porque Gabriel também desce. Por isso que é o trono. Foi arrebatado para jundiar de seu trono. Entendeu? Por quê? Porque é referido como relâmpago. E as suas asas são como o quê, irmão André? As asas do querubim é como o quê? Isso, exatamente. É o estrondo de um trovão.
Porque passou o relâmpago e veio o estrondo do trovão. É as asas do querubim, que é um estrondo, o bater. Entendeu? É lindo. Demais. Vamos continuar. Versículo 29. Provérbios 1, 29. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor de Yahweh. Não escolheram o temor de Yahweh. O que é o sexto espírito? O temor de Yahweh. E ele é representação da sexta era, do mensageiro da sexta era, que é a representação do temor de Yahweh. Então isso aqui está falando no final dos tempos, porque não escolheram o temor de Yahweh. Não escolheram Micael, o temor de Yahweh. Mostrando claramente que Micael é a sabedoria. Viu? Ele continua. Versículo 30. Não aceitaram meu conselho e recusaram minha exortação. 31. Comerão, pois, o fruto dos seus erros e ficarão fartos dos seus próprios conselhos. Porque a rebelião dos ingênuos os levará à morte. Viu? E a despreocupação, olha aqui, versículo 32. Porque a rebelião dos ingênuos levará à morte, e a despreocupação dos insensatos acabará com eles. Por quê? Estão despreocupados. Está tranquilo. Não, eu vou ser arrebatado. Mas não entende que Papai Alcha falou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque muitos desejarão entrar pela porta estreita, mas não poderão. Por quê? Porque tem um número limitado. Por isso ele fala: esforçai-vos, esforçai-vos. Esses aqui, ó, estão despreocupados. Versículo 32. Porque a rebelião do ingênuo os levará à morte e a despreocupação dos insensatos acabará com eles. Mas quem me escuta, permanece em segurança. Estará tranquilo, sem temer a desgraça. Viu? Isaías 55. Escuta. Ouve-me e viverei. Exato. Ele fala assim, ó. Escutai, vinde a mim, ouvi-me e vivereis. Isaías 55. Isaías 55 diz o quê? Escutai e vinde a mim, ouvirei-me e vivereis. Viu que fala duas coisas: escutar está de longe e ouvir está de perto. Aqui fala: ouve-me, depois escutai. Ouve, depois escutar de perto, né? Ouve-me à distância, no YouTube, e escutai-me de perto. Então vamos lá. Versículo 33. Mas quem me escuta permanece em segurança, estará tranquilo, sem temer a desgraça. Quando ele começa o Provérbios 2:1, fala: se aceitares, meu filho, minhas palavras e conservares os meus preceitos, dando ouvidos à sabedoria. Viu? Aqui ele deixa claro que são dois personagens: Ial e a sabedoria. Ial e a sabedoria de Ial. Ele fala assim, ó: se aceitares, meu filho, minhas palavras e conservares os meus preceitos,
dando ouvido à sabedoria. Dando ouvido à sabedoria. E alta falando, olha, se você, meu filho, ouvir as minhas palavras, dando ouvido à sabedoria, Tremendo demais. é um personagem a sabedoria. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Ele fala, dando ouvido à sabedoria, e inclinando o teu coração ao entendimento, viu? Ele é uma busca pelo entendimento dos segredos de Yahweh. Ah, eu já sei, não sabe não. Por quê? Porque se você tiver entendimento, você não tem dúvida. Você entendeu a mensagem. Não vai haver dúvida no seu coração. Aí ele fala, se invocares a inteligência e chamares o entendimento, se o procurares como o dinheiro, viu? Fazendo link lá, ó. Você, com os de Laodiceia, você se diz rico e abastado, não tem falta de nada. Engana-te, porque és pobre, cego, nu, miserável. Aconselho que compre de mim ouro refinado no fogo, para que vivas. Entendeu? Para que não tenha falta de nada. Então ele fala, se o procurares como dinheiro e o buscares como um tesouro, então entenderás o temor de Yahweh. Entenderás o temor de Yahweh. Por quê? Porque o temor de Yahweh é o princípio da sabedoria e alcançou a graça de Yahweh. O temor de Yahweh é exatamente essa condição que ele está dando no final dos tempos, na sexta era, que é a sexta haste, que é o temor de Yahweh. Porque se você entender quem é o temor de Yahweh, você vai entender a mensagem que ele traz no final dos tempos. É a mensagem do prato novo de sal lançado nas fontes de água dessa terra. Uma mensagem nova e é esclarecedora. Por quê? Porque essa mensagem traz vida. Essa mensagem traz verdadeira esperança. Não é colocar esperança em algo errado, igual Satanás prometeu para os filhos de Alcha que eles alcançariam sabedoria sem sofrimento. E eles acreditaram na falsa promessa. E hoje Satanás faz uma promessa para os de Sardes, faz uma promessa para o mensageiro de Sardes. Vocês vão escapar do sofrimento. Vocês vão também ser arrebatados. Vocês não vão passar pela tribulação. Isso é uma mensagem de Satanás. De engano. Tá entendendo? De engano. Como fez com os filhos de Alcha lá em cima. Estão enganando eles, falando assim, olha, não precisa não, você que é o mensageiro de Filadélfia, você já errou mais de 200 vezes, mas você continua sendo o mensageiro de Filadélfia irrepreensível. Você erra sem parar, mas continua sendo irrepreensível. É a mensagem de Satanás mentiroso. Por quê? Porque não deu ouvido à sabedoria. Por isso que a mensagem ao mensageiro de Sardes fala assim, olha, conheço tua conduta. Você diz, né, tem fama de estar vivo, de beber da água da vida, mas na realidade você está morto, porque o espírito que está alimentando você é um espírito da morte. Entender? Por que que é? Porque não tem jugo
com Satanás. Ou você é totalmente de Ial, ou você é de Satanás, não tem meio termo não. Ou você tira todos os evangelhos anátemas e você segue só o verdadeiro evangelho, que é um só, que é o de Lucas. Porque existe só um evangelho, um só Espírito e uma só imersão no nome de Yahshua. Pode falar, irmão. Tem uma parte que o irmão falou, tipo assim, não gaste o seu dinheiro naquilo que é pão. Aí nós aprendemos que nessa parte, né? Nós dizemos assim que não gaste o seu tempo, né? Fala de tempo. Isso. Aí encaixa também dizendo aqui, ó. Como eu estava vendo agora, peraí, procurei. Aqui, ó. Se eu procurares como dinheiro, quer dizer, se eu buscares com o tempo, então atenderás ao temor, entenderás o temor de algo. Exato. Ou seja, a mulher, ela foi levada ao deserto para ser alimentada, Sara, por 1260 dias. Esse é o tempo. Então não gaste o seu tempo, não gaste o seu dinheiro, que é limitado, com aquilo que não satisfaz. Entendeu? Ocupa o seu tempo para você crescer, tirar aquelas dúvidas. Tirar as dúvidas. Porque Ial escolheu as coisas escabrosas para enganar os sábios. Tá entendendo? Ele escolheu as coisas escabrosas. Ele escolheu o feio para enganar o bonito. Papai Yahshua não tinha beleza e nem formosura, igual eu. Não tinha beleza nem formosura. E com isso ele enganou aqueles que esperavam um lindo. Tá entendendo? Esperavam um lindo, oh lindeza, igual Satanás, né? Era lindo na aparência. Aí papai vem e não era bonito. Como raiz em terra seca, quer dizer, todo escabroso, né? Totalmente diferente da imagem de Jesus, né? Aí você fala, é nisso que engana. Por quê? Porque esperando a coisa bonita. Ah, ele vai vir lá ricão, vai ser ricaço. Aí vem e nasce na manjedoura. Tem uma vida simples. Tá entendendo? Tem uma vida simples. É igual Shaul Paulo. Shaul Paulo era perseguidor da igreja. Era cheio de defeitos. Ah, eu olhava para ele, só via defeito. Perseguidor e matador da igreja de Ial. Ial, olhando o coração, escolhe ele para ser o quê? A haste do candelabro, alcançando a perfeição. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa olha e fala assim, ah, tô só vendo defeito pro irmão. Entendeu? Agora, olha o coração do irmão, você consegue ir lá dentro? Não, lá dentro só vai Ial. O que, irmã? Minha irmã. Então, quando Ial, ele olha o coração, ele não... A gente viu Davi, né? Davi ali, ó. Davi foi escolhido porque Ial viu o coração.
Não viu o exterior, porque o profeta Samuel chegou, já ia virar o chifre. O chifre é onde guardava o óleo. O que significa chifre, irmão Rodrigo? Hã? Hã? Poder? Poder, exatamente, muito bem. Poder, autoridade. Então o azeite estava dentro do chifre, e o chifre era derramado sobre a cabeça daquele que está sendo ungido. Ele chegou na casa de Jessé e ele já viu o primogênito, bonitão, altão. Bonitão e altão. Ele já se apressou, já foi pegando o chifre para derramar sobre a cabeça dele. É, modelo de perfeição, altivo. Lembra quem? Lembra Rúben. Lembra o Rúben. Ali o quê? Fruto da virilidade, da masculinidade, da força. Altivo. 6 coisas Iau aborrece. 6 coisas Iau aborrece. E a última, que é a 7ª, ele abomina. Qual que é o primeiro? Olhos altivos. Faz o link com Gênesis 49. Fala de Rúben. Rúben, altivo. Tu és altivo. Fazendo link com o primeiro filho de Ialcha. Olhos altivos. Viu? Olhos altivos. O primeiro. E o segundo? Língua mentirosa. Quem será que é esse língua mentirosa? É um filho de Ialcha que falou mentira. E falou mentira contra quem? Contra Micael. Porque nós já vimos isso. Nós vimos Nabote, que foi levantado um falso testemunho, falando que ele tinha blasfemado contra Iau e contra o rei. Ou seja, era um filho de Ialcha, para que desse peso, valor. Entenderam? Olhos altivos, língua mentirosa. Irmãos, vocês estão entendendo? Vamos lá. Provérbios 2, 3. Provérbios 2, 3. Se invocares a inteligência e chamares o entendimento, se o procurares como dinheiro e o buscares como tesouro, então entenderá o temor de Iau. Entenderá. Porque é isso que Paulo falou lá na frente. Ele fala assim, até que todos alcancemos o quê? O pleno, olha só, até que todos alcancemos o pleno conhecimento do filho de Iau. Ele não está falando de Ialcha, que se tornou Iau forte e valente, não. Ele está falando daquele que está sendo revelado no final dos tempos, que sempre se manteve escondido, que é referido, olha só, que é referido na Bíblia com o nome de Micael apenas 3 vezes. Entenderam? Ele é falado o nome dele 3 vezes, mas ele está do início de Gênesis até Apocalipse em todos os versículos. Sabe por quê? Porque ele é ungido. Por isso que é o anjo que sobe, ele tem o selo de Iau, é a representação daquele que foi ungido ainda criança, para ser herdeiro no lugar do seu pai, quando o seu pai morresse. Então, ele é combatido
Desde os tempos antigos, ele é combatido. Mas Iau o sustenta pela mão. Entenderam? Iau o sustenta pela mão. Querendo o tempo todo que o pai dele aparecesse. O tempo todo. O tempo todo. Por isso que ele fala: olha, Iauhana, não te prostre diante de mim para me adorar. Adore somente a Iau. Somente a Iau. Entendeu? Sou conservo teu, tô servo como tu. Adore somente Iau. Porque Iauhana viu a grandeza que foi dado para esse. Ele se tornou o herdeiro de todas as coisas, o primeiro e o último. Ele recebeu a autoridade para reinar do jeito que ele quiser. Ele não precisa prestar conta, porque ele deixou de ser administrador e vai se tornar rei. E o rei, ele presta conta para Iau só. Só para Iau. Entendeu? Só para Iau. E faz um link com aquela passagem que fala assim: olha, acima de você, José, só eu. O que vai diferenciar é só o meu trono. Entenderam, irmãos? Sim. Mas, no entanto, ele não se exaltou, falando com Iauhana: adore somente Iau. Entenderam? Então, quando nós lemos aqui, irmãos, olha só, versículo 6. Pois é Iau quem Provérbios 2, 6. Pois é Iau quem dá a sabedoria. Da sua boca, ó, quem que é a boca de Iau? Micael. Da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Viu? Aí chega no versículo 8. Ele vigia as sendas do direito. O que é sendas, irmã Liriamar? Isso, trilha, o caminho. Olha aqui. Ele vigia o caminho do direito e guarda o caminho dos seus fiéis. E guarda o caminho dos seus fiéis. Como que ele guarda o caminho dos seus fiéis? Para quê, irmã? Ele guarda o caminho dos seus fiéis para quê? Irmão Robson Magela. Ele guarda o caminho dos seus fiéis? Para quê? Para que eles o quê? Alcance. Não. Para que eles não tropecem com o pé em alguma pedra. Lembra disso? Ó? Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com o pé na pedra. Isso está onde? Salmo 91. Então, você viu aqui, ó, que papai Yauxa era guardado por esse, para que papai não tropeçasse com pé em nenhuma pedra. E no final dos tempos, este também cuida dos seus fiéis, para que eles não tropecem com o pé em alguma pedra e alcance o bom êxito, como o papai Yauxa alcançou o bom êxito. Entenderam? Porque nós estamos falando aqui da sabedoria, que é enviada da parte de Iau, e fala por Iau. Aí, versículo 9.
Então entenderás a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Porque virá a sabedoria ao teu coração e terás gosto no conhecimento, e a reflexão te guardará, e o entendimento te protegerá, para livrar-te do mau caminho do homem que diz disparates, dos que abandonam o trilho certo para seguir caminhos tenebrosos. Faz o link com aquela passagem sobre endireitai as veredas para Iau. Andando no prumo. Foi a mensagem do irmão Bruno de ontem. Agora, você vai abrir Lucas 14, 15. Lucas 14, 15. 1815. O que acontece, irmãos? Isso aí você tem que lembrar. A palavra em Apocalipse 12 mostra que a lua estava debaixo dos pés da mulher. A mulher que deu à luz o filho varão. A lua estava debaixo dos pés da mulher, ou seja, estava subjugado nas denominações até que viesse o tempo final, quando ele seria levantado dessa condição para nunca mais estar nessa condição. É lindo e é tão claro isso. Então, Lucas, quanto? 14, 15. Diz assim, ó. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse: feliz aquele que tomar refeição no reino de Iau. Mas Iauxa respondeu: um homem dava um grande jantar. E convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse: comprei um terreno, preciso vê-lo. Peço que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo que me des por escusado. E outro disse: casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando o servo, relatou tudo ao seu mestre. Indignado, o dono da casa, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade. Olha aqui, vai à terra. Introduz aqui os pobres. Faz um link com Esmirna. O que fala lá? Conheço tua pobreza. Em outras palavras, tua indigência. Conheço tua pobreza, tua indigência. Está falando aos de Esmirna. Então ele fala: vai depressa pelas ruas e praças. E introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. E disse-lhe o servo: mestre, o que mandaste já foi feito, e ainda há lugar. Esses aqui estão aonde? Eles estão debaixo do altar do sacrifício. Eles estão debaixo do altar do sacrifício e ainda tem lugar.
Ainda tem lugar. Até que se complete o número. Vamos lá. Ainda tem lugar. Vamos ler de novo. Disse-lhe o servo: mestre, o que mandaste já foi feito, e ainda há lugar. E ainda há lugar. Isso faz um link com Apocalipse 6. Vamos lá? Essa é maravilhosa. Apocalipse 6. Apocalipse 6. Olha aqui. Olha só. A Sara voltou aqui, ó. Então, Sara, Lucas, papai Alcha, ele fala com Micael. Papai Alcha. O sexto também é o sétimo. Vai lá. Mas ele vai na condição de sexto, não na condição de sétimo. Por quê? Porque foi prometido que o sétimo não põe mais o pé nessa terra. Na condição de quem? De Al. E Al, forte e valente. Mas quem vai pôr o pé nessa terra? Aquele que recebeu a herança, que é Apocalipse 19. Mas Ial, forte e valente, que era antes Ialcha, ele foi para a luz inacessível, ele não pode sair de lá. Por isso que ele não sai de lá, a gente que vai até ele. Entenderam, irmãos? Por quê? Porque Ial habita na luz inacessível, que homem nenhum viu, nem pode ver. Se ele habita na luz inacessível, se ele sair da luz inacessível, ele entra na condição de quê? Ele entra na condição de rebaixado. E o nome de Ial não pode ser rebaixado de forma alguma. Por isso ele entrega o nome dele de Ialcha para o seu filho. Porque o nome de Ialcha, ele tem liberdade de chegar nos lugares celestiais e também na terra. Por quê? O nome de Ialcha se chama Ial salva. Mas ele salvou quem? Ele salvou quem? Colossenses 1:15. Daqui a pouco a gente volta aqui para Lucas. Colossenses 1:15. Eu falo assim com os irmãos, eu não quero que ninguém perca no entendimento. Eu não quero que ninguém perca no entendimento. E é por isso que eu levanto a minha voz. Quanto, irmã? 2054. Olha aqui. 2054. Aqui, ó, versículo 19. 1 Coríntios 1:19. Pois nele, em Alcha, aprove a Ial fazer habitar toda a plenitude e reconciliar, presta atenção, e reconciliar por ele e para ele, reconciliar no nome, através do nome de Alcha. O nome de Alcha significa Ial salva. Então, reconciliar por ele, pelo nome dele, todos os seres, os da terra e os do céu. Ou seja, pelo nome de Alcha, ele salva os filhos de Adão, e pelo nome de Alcha, ele salva os filhos de Alcha. Então, esse que recebeu o nome de Alcha, ele tem que ter o livre acesso, tanto à terra quanto ao céu, porque é através do nome dele, que ele herdou do seu pai, que ele traz salvação para os da terra e traz salvação para os do céu. Entendeu? Então ele tem acesso aos dois, mas Ial não. Ial, ele não pode sair da condição sua de elevação.
Por isso que este filho, ele foi tão combatido, sabe, Sara? Ele foi tão combatido nos lugares celestiais porque todo mundo queria a unção de rei. Porque quando o pai dele morresse, ele ia tomar o lugar do pai. Porque o pai seria sobreexaltado, recebendo o nome de Iau e habitando com Iau e se tornando Iau. Por isso que a palavra em Hebreus fala, ele tendo aparência, ele tendo a condição de ser Iau, ele não quis ser como Iau, mas Iau quis que ele fosse, o sobreexaltando. Entendeu? Assim seja. Assim seja. Volta para Lucas. Hã? Quero. Então vamos lá. Lucas 14, 15. Essa passagem mostra o sétimo enviando o sexto, né? O sétimo enviando o sexto. Só que o sétimo, ele não estava na condição de rei ainda, mas ele estava como administrador. Por isso que ele fala, eu tenho as chaves de Davi para abrir e ninguém fechar, fechar e ninguém abrir. Ele está na condição de administrador. Mas quando ele voltar, ele volta na condição de rei. E aí ele transfere para Gabriel a condição de administrador de tudo. Entenderam? Mas ele compartilha também com seus filhos a herança, dando para uns 10 cidades. É a condição de tomando o lugar dos principados. Tomando, os filhos de Aos toma o reino e toma lugares de chefia, os lugares celestiais, que hoje estão ocupados por principados. Entenderam? Então, vamos lá. Quando ele fala, aqui ó, Lucas 14, 15, aí ele fala nessa parte aqui, ó, no versículo 22. Disse-lhe o servo, mestre, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. Irmãos, isso pira qualquer cabeça de gente de fora não entender que o sexto é o sétimo. Isso pira, porque a pessoa não consegue entender. Entendeu? Não consegue entender. Isso deixa claro. Por que deixa claro? Para mostrar claramente que o sexto, ele herdou a condição de sétimo. Ele nunca foi sempre o sétimo, mas ele herdou depois que foi dado a herança. Então ele fala aqui no versículo 22, disse-lhe o servo, mestre, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. O mestre então disse ao servo, vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem para que a minha casa fique repleta. Aqui ó, a minha casa, fazendo o link como o pai de família, que é o dono da casa. Aí você entende, o pai de família, o dono da casa, ele está na condição de quanto, irmão Felipe? O pai de família, que é o dono da casa, ele está como qual anjo? Como o sétimo. Entendeu? Porque o servo é o sexto. Mas como dono da casa, ele é o sétimo. Para fazer o link que o sexto está subindo como sétimo. E ele fala, quando ele tiver o quê? Se investido na realeza e voltar, ele fecha a porta. Entendeu?
Aí ele fala assim, olha, versículo 22, disse o servo, o que mandaste já foi feito, e ainda há lugar, ainda há lugar. Agora a gente volta lá para Apocalipse 6. Ainda há lugar. Apocalipse 6, 9. Apocalipse 6, 9. Ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar. Ainda há lugar lá, irmão? Ainda há lugar, ainda há lugar. Versículo 9. Quando abriu o quinto selo, viu o altar, as almas dos que tinham sido embolados por causa da palavra de Al e do testemunho que nelas tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue? Tá vendo que tá falando de vingar. Ele fala, espera mais um pouco. O vingar, lembra de Davi. Davi fala, apesar de ungido rei, ainda não tenho força para vingar o sangue desses dois príncipes. Mas os dois príncipes precisam, um já morreu, o outro precisa morrer. O segundo príncipe precisa morrer. Como chama o segundo príncipe? Irmã Débora. Amasa. E ele era príncipe. De onde? Irmã Diene. Amasa. Não, ele era príncipe na história. Ele era príncipe de Ialda. Por isso que o mensageiro de Sardes sempre fala Ialdim. Porque Amasa era príncipe de Ialda. Entenderam, irmãos? Ele era príncipe de Ialda. Ialdim. Já o príncipe Abner, ele era de onde, irmã Diene? Hã? Então você vai pesquisar e vai me falar, tá bom? E o Joabe, ele era príncipe de onde? Irmã Débora. Joabe, ele era príncipe de onde? Ele era príncipe. Ele era príncipe. Ele era príncipe. Ele era príncipe de qual tribo? Ialda. Ele era primo de Amasa. Ele era primo. E é por ele ser primo que ele tinha intimidade. E ele pegou aqui, ó. Olha aqui. Ele chegou assim pro primo. Os dois estavam de cavalo. Os dois estavam de cavalo. Os dois estavam de cavalo. Ele pegou pela barba aqui, ó. E veio dar um beijo nele e cravou a espada. Por isso que ele fala assim, vai ver meu irmão. Eles eram parentes, eram primos. E o outro, na confiança do primo, deixou o outro pegar, ó, pela barba para beijar. E ele não viu a espada. Por quê? Agiu com traição. Matou o primo. E os dois eram de Ialda, representação do anti-Machia, que é da tribo de Ialda. A gente já viu isso, descendente de Salomão. E Amasa, príncipe de Israel, da tribo de Ialda, mensageiro de Sardes. Entenderam? E lembrar que inicialmente eles eram o quê? De lados opostos. Amasa, ele tomou partido por Absalão. Tomou partido por Absalão. E Joabe por Davi. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que o exército foi vencido. O exército de Amasa foi vencido. Foi vencido pelo exército de quem? De Davi. Não, de Joabe. De Joabe.
É a representação dos 144 mil que estão sob comando de um mensageiro de Sardes, perde para o exército do antimachia. Entenderam? Entenderam? Sim. Assim seja. Você vê que tudo no final está sobre a vontade de Ial. Estão todos sob a autoridade de Ial. Ial queria que fosse assim, para exaltar o seu rei, entendeu? Para exaltar o seu rei. Vamos lá, voltando então, Apocalipse 6:9. Quando abri o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados, por causa da palavra de Ial e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue? Vingando nosso sangue. E a gente já sabe que ele tem que completar o número. E aí, quando ele completar o número, ele vai fazer justiça, mas não vai vingar o sangue. Quando que ele vai vingar o sangue, irmã Liriamar? Quando ele voltar em Apocalipse 19. Porque ele vai pegar aquele que matou e vai lançar no lago de fogo. Entenderam? Mas como que ele vai fazer justiça? Ele faz justiça ressuscitando os que morreram. Mas ele vinga o sangue quando ele lança aqueles no lago de fogo. Viu? São duas coisas diferentes? O Espírito já agia, né, irmão? Desde o Espírito. Já agia. Já agiu o Espírito do antimachia e já agiu o Espírito de Ial. Né? Então, olha só. Aí ele fala assim: e eles clamaram em alta voz: até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardarás fazer justiça? Tardarás fazer justiça, ressuscitando, vingando nosso sangue, quer dizer, jogando eles no lago de fogo, contra os habitantes da terra. Aí ele fala: a cada um deles foi dado então uma veste branca. Viu que a promessa também para o vencedor de Sardes é veste branca. O vencedor de Sardes também vai vestir vestes brancas e andarão comigo, porque são dignos. Lembra? Foi dado vestes brancas para esse de Esmirna e vai ser dado vestes brancas também para os vencedores de Sardes. Aí ele fala assim, olha: a cada um deles foi dado então uma veste branca, e foi dito que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número. Fala comigo. Até que se completasse o número dos seus companheiros servos, irmãos que seriam mortos como eles. A gente já viu na Bíblia, King James fala servos como tu. Servos como tu. Ou seja, parte dos 144 mil servos. Servos como tu. Aqui, fazendo um link lá com Lucas, ele fala: ainda tem lugar. Nós fizemos tudo que mandaste, mas ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Ou seja, ainda tem número para ser completado. Aí ele fala: então espera. Aí o que a gente volta lá para Lucas? Lucas quanto? 14. Lucas 14. Aí, olha só. Versículo 22. Disse-lhe o servo: mestre, o que mandaste já foi feito, e ainda há lugar. Viu? Isso aqui, irmãos, que o papai está revelando para vocês, são segredos da Escritura, que isso nunca foi revelado. Mostrando, desde o princípio, a vontade de Ial foi decretada e agora está se cumprindo no final dos tempos. Disse-lhe o servo: mestre, o que foi mandaste já foi feito, e ainda há lugar. Viu? Repousa aí, até que complete o número. Continuando. O mestre
disse então ao servo: vai pelos caminhos. Ah, agora vai lá, ó. Agora você vai lá embaixo. Agora você vai como homem. Agora você vai como homem. E completa o número. Como que eu vou completar o número? Com a mensagem da verdade. Ajuntando o quê? A mensagem da verdade no celeiro. No celeiro. Porque eles rejeitaram, como nós vimos em Provérbios. Ó, ingênuos. Por que rejeitaste a minha palavra? Quando vier sobre vocês como o cataclisma, eu vou rir de vocês porque eu vim, mas vocês não fizeram questão. Eu estava no meio de vocês e vocês não fizeram caso. Mas eu vou deixar a mensagem para vocês. O pão. Eu vou deixar os celeiros abarrotados para quando vocês se converterem. Aí, quando ele se converter, vai se completar o número. Porque agora, só aqueles que ouvem a mensagem e bebem, que é convocado pelo exército como parte das primícias, esses vão o quê? Vão subir e vão detonar Satanás com seus anjos. Trucidai-os na minha presença. Olha só. Lucas, versículo 23. O mestre disse então: eu estou indo bem devagar, tá, irmãos? Eu estou me esforçando para todo mundo entender a mensagem. Porque são tantas as dificuldades, irmãos, para os irmãos concentrar. Eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. É até cansativo para aquele que já está graduado. Mas eu faço isso para ninguém ficar para trás. Diz assim: o mestre disse então ao servo: vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem. É o que eu estou esforçando aqui, obrigando vocês a aprender, a entender. Eu fico obrigando, porque vocês não estão querendo, mas eu estou obrigando vocês. E obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. São os iniciais, são os primeiros. Quem são aqueles primeiros? Irmã Maria. Quais aqueles primeiros que cada um falou uma coisa? Ah, eu casei, eu comprei a junta de boi, eu não sei o quê. Quem são esses primeiros? Nenhum dos primeiros vai provar o meu jantar. Quem? Não, filhinho. Não é isso não. Vamos lá. Irmã Liriamar tá doidinha de vontade? Então fala, irmã. Eu acho que são os perdedores. É? Ô, minha irmã, não é não. Não. Quem, irmã? Os israelitas, na pregação de papai. Exatamente. Viu? Papai veio primeiro, irmãos. Papai veio primeiro e ministrou para eles. E eles fizeram pouco caso. Depois, ele mandou o servo dele. Olha aqui, ó. Presta atenção. Primeiro veio papai em pessoa. Pregou para eles. Eles fizeram muito pouco caso. Depois ele envia o servo. Quando ele envia o servo vem como o quê? Como espírito que infundiu na igreja de Esmirna, o seu espírito. E por isso eles compreenderam a mensagem. Enviou o seu servo. E o servo falou assim, ó, ainda tem lugar. Voltou e falou, ainda tem lugar. Aí ele fala, então volta lá
E ele volta no final dos tempos. E ele vem trazer a mensagem do evangelho verdadeiro que tinha sido perdido, para completar o número. O número dos 144 mil. Viu? Primeiro papai veio, depois ele envia o servo e depois envia o servo de novo. Entenderam? Papai vem, fizeram pouco caso dele. Depois ele envia o servo, que ele desce em Pentecostes e acompanha a igreja primitiva. Depois ele vem no final dos tempos para completar o número. É muito forte, irmãos. E isso está revelado para vocês. E aí, faz um link lá com o final dos tempos, que ainda tinha lugar para ser completado pelos aqueles que vão ser mortos. E a gente vê o pouco caso que fizeram com o papai. Fizeram pouco caso, e também no final dos tempos fazem pouco caso, né? No final dos tempos também é a mesma coisa, fazem também pouco caso, mas eles vão padecer. E a gente, inicialmente, você viu ali que ele até ri, mas depois ele chora. Entendeu? Inicialmente até ri, mas depois ele chora. E ali, aqueles que estão ali debaixo do altar, eles recebem vestes brancas e são colocados debaixo do altar do incenso, depois que nós tomarmos o templo celestial. Por enquanto eles estão ainda do lado exterior, aguardando a gente chegar lá, né? Pra gente pegar, eles vão ver, venceram. Agora há gozo no céu. Agora eles entoam o cântico. Olha, nós estamos ouvindo o cântico. Eles voltaram! Aí eles clamam em alta voz: ó Mestre Santo e Verdadeiro, agora faze justiça, julga a nossa causa. Aí ele fala: olha, eu vou dar para vocês vestes brancas, e eu vou tirar vocês aqui do ato exterior, eu vou levar vocês para dentro da minha casa. Vou levar para dentro da minha casa. E vocês vão ficar debaixo do altar das orações, do incenso, das orações a Iau. E vocês vão ficar aqui mais um pouco. Então descanse. Descanse. Faz um link com o quê? Quando o pai de família tiver levado seus filhos para dentro de casa e estiver deitado com eles na cama, aqueles que estiverem batendo, fala assim: mestre, chegaram dois amigos, nos dá pão. Aí ele fala: eu já estou deitado com os meus filhos, lembra? Falando com aqueles ali: descanse. Aí ele pega e fala: ó, tem ainda mais um grupo que vai ser morto, como tu, como vocês foram, para completar o número. E a gente vê aqui, é o número dos convidados.
número dos convidados, irmãos. Vamos voltar só para a gente encerrar. Lucas 14. Tremendo. Porque a gente estava entendendo, né? Lá atrás de Sardes, convidados ali que ultrapassavam o número de 144 mil. Exatamente. Olha aqui, ó. Presta atenção. Lucas 14, versículo 15. Diz assim, ó. Só um momento, irmãos. Lucas 14, 15. Diz assim. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse: feliz aquele que tomar refeição no reino de Yahweh. Mas Yahshua respondeu: um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. Viu? E aqui que ele está falando, convidou a muitos, fazendo um link com o jantar tem número definido. Viu? O jantar tem número definido. O jantar é dado aos 144 mil. Não é isso, irmãos? Nós vamos encerrar com a bênção aqui para os irmãos que estão de longe. Agora, gratidão, papai, pela palavra. Essa palavra vai continuar o entendimento, nós vamos trazer aí quarta-feira. Mas eu falo assim com os irmãos: esforçai-vos, irmãos, esforçai-vos. Você precisa conhecer, até que todos alcancem o pleno conhecimento do Filho de Yahweh. O Filho de Yahweh é aquele que herdou a herança. Não é papai Yahshua que se tornou Yahweh forte e valente, mas é aquele que é manifesto no final dos tempos. É aquele que vai ser o grande governante da terra e do céu. É aquele que apresenta os 144 mil diante de Yahweh na luz inacessível. Vai com eles lá, ó, diante de Yahweh, e vai cantar para Yahweh. Vai cantar para Yahweh um cântico novo. Entendeu? É maravilhoso, irmãos. E como eu falei com os irmãos, você tem que fazer parte, irmãos, inicialmente como primícia das primícias. Por quê? A primícia das primícias é o primeiro grupo que vai lá. É a primícia das primícias, irmãos. Por isso que a palavra fala: e nós que estivermos vivos lá, seremos arrebatados. A Bíblia, Jerusalém, Al-Shalom, fala assim, ó: e nós que estivermos ao som do toque da trombeta do arcanjo, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados, juntamente com aqueles que estão debaixo do altar do incenso. Isso se encontra só na Bíblia e Al-Shalom. Por quê? Porque nas outras o teólogo mexeu. Deixa eu dar uma ajudinha. Deixa eu dar uma ajudinha aí, Al. Aí o teólogo estragou, né? Porque na Bíblia Almeida fala: e nós que estivermos vivos na terra. Na Bíblia Al-Shalom fala: nós que estivermos vivos lá. Lá. Se fosse aqui, ele falava aqui, porque ele estava na terra. Mas ele está falando: e nós que estivermos vivos lá.
Já trouxemos esse estudo, né, irmãos? Papai que trouxe para mostrar a importância de alcançarmos o pleno conhecimento da verdade, né? Gratidão? Então, nós vamos fazer a bênção aqui sacerdotal. Você esteja no temor a Yahweh. Gratidão. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. E a gente fala o quê? Porque tu é o nosso Pai. Porque tu é o nosso Pai. E porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja, amados irmãos.